E aí, galera, beleza? Tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante para a gente fazer a análise de mais um tema. A gente está, assim, trabalhando de forma intensa com esses temas para ter um bom repertório na hora de produzir a prova, certo? Então, para isso, hoje a gente vai falar dos efeitos do preconceito linguístico em discussão no Brasil, certo? Quais são os efeitos do preconceito linguístico? Você sabe o que é o preconceito linguístico? Domina esse tema? Então, vamos lá. A estrutura do texto é a mesma sempre: introdução, com tema, tese e os tópicos frasais, argumento 1, afirmação, causa, consequência, argumento 2, afirmação, causa, consequência, e conclusão com propostas de intervenção, né? Retoma da tese, proposta completa, proposta 2 incompleta. Sendo assim, eu diria no início que o Brasil, né, colonizado a partir de 1500 por Portugal, tem como herança, dentre tantos outros elementos, o idioma, certo? A língua portuguesa é uma herança da nossa colonização e foi, obviamente, sistematizada e ensinada na escola como um sinônimo de correção, a ser dominado, atingido por todos. Qual é a tese? Todo mundo tem domínio? Não tem. Isso é um grave problema para a sociedade brasileira, levando em consideração que leva, olha os recortes temáticos, leva à exclusão acadêmica e leva também à discriminação daqueles que não têm o domínio da norma padrão, certo? Então, você sistematiza, articula essas informações. Primeiro, para afirmar, mostra que o português, a língua portuguesa, é uma herança, certo? E que ela foi sistematizada e ensinada nas escolas como modelo de correção a ser dominado por todos. Tese, no entanto, nem todos têm esse domínio, o que leva à exclusão e leva também à discriminação. Pronto, organizamos as ideias da introdução. Articula bem bonito, certo? Não coloca em tópicos, não, faz uma articulação bacana. No primeiro desenvolvimento, você vai apresentar o teu argumento sobre a exclusão acadêmica. A gente sabe que o Brasil sempre teve uma educação elitizada. Sendo assim, existem, obviamente, muitas pessoas que não têm acesso a essa educação, uma vez que a maior parte da população brasileira é pobre, sempre foi. Então, essa maioria pobre, sem acesso à educação, também não tem domínio da língua. Vai usar as variantes de menor prestígio e vai ser alvo, sim, de exclusão. O que que você precisa na competência 1 do Enem, por exemplo? Não é ter domínio da norma padrão? Não é demonstrar essas habilidades linguísticas? Se você não tem esse domínio, você tem mais chances ou menos chances de ingressar num curso superior? Obviamente, menos chances. Até porque a língua materna não é só na questão de expressão, não é só a forma como você fala. Claro que a forma como você fala, que você utiliza a língua, é que está relacionada ao preconceito linguístico. Mas em outros momentos, esse domínio que você tem da língua materna te afeta na interpretação de textos, na interpretação de informações, sejam essas informações televisivas ou mesmo de interpretação de questões de prova. Então, o domínio da norma padrão é extremamente importante e vai excluir aquele do ambiente acadêmico que não tem acesso a ela, que por outros motivos educacionais, financeiros, não conseguem, eh, não conseguem compreendê-la, não conseguem dominá-la, vai excluir esses indivíduos. Entendeu o raciocínio? Aí eu afirmei, em primeira análise, a educação sempre foi elitizada no Brasil. Aí desenvolve essa informação. Por quê? Porque existe uma desigualdade entre as classes, o que confere oportunidade educacional sem isonomia, sem igualdade. Consequentemente, a pessoa que não tem esse domínio será excluído do ambiente acadêmico. Isso é uma forma de manifestar o preconceito linguístico. Afirma isso sendo uma forma de manifestar o preconceito linguístico, tá bom? Deixa claro, associa essa falta de educação ao preconceito linguístico, senão o seu argumento não estará mobilizado em relação ao tema.
No segundo argumento, você vai falar da discriminação. Eu não sei se vocês souberam, né, mas é bom que vocês deem uma pesquisada. Houve um caso recente de um médico que zombou de um paciente, porque esse paciente falou pneumonia, né? Escreveu no receituário que pneumonia não existe, postou nas redes sociais, fez a maior chacota, foi mó paia, não foi mesmo? Então, esse caso repercutiu muito e é classificado como um preconceito linguístico. E você entende que esse preconceito está relacionado a uma posição de status, a uma posição de destaque dentro da sociedade. Foi feito por uma pessoa que tem destaque na sociedade, é um médico, né, que fez isso com uma pessoa de menor instrução, uma pessoa mais simples, mais humilde. Aí eu coloquei como afirmação. Ademais, a estratificação social ainda confere status aos mais favorecidos. Conhecimento é poder, você sabe disso. Então, você pode fazer uma associação com a frase de Maquiavel, quando ele diz que para você conhecer um homem, basta dar poder a ele, não é verdade? Então, esse poder não é um poder político, mas é uma espécie de poder, é uma espécie de domínio. O conhecimento, ele é capaz de manipular para o bem ou para o mal. Então, você faz uma analogia bacana para usar aí o Maquiavel na tua redação. E como consequência, a gente tem um preconceito linguístico praticado a fim de estabelecer essa relação de domínio, trazendo constrangimento às vítimas. Articula essas informações, certo, de maneira bem bonitinha no teu texto. E na sequência, obviamente, o parágrafo de conclusão, que a gente tem que apresentar a retomada da tese, tem que apresentar a proposta 1 completa e a proposta 2, que pode ser incompleta. É obrigatório essa proposta ser incompleta? Não, você pode fazer 2 propostas completas, você pode fazer uma proposta só para os 2 argumentos. No entanto, eu faço essa recomendação para você dividir o seu parágrafo em períodos e também para que ele não fique enorme. Você vai começar a proposta de intervenção lá pela linha 24, 25. Menos que isso não, certo? A não ser que o seu desenvolvimento seja mais curto. Mas nunca pode ocorrer da tua proposta de intervenção ser maior que o argumento. Como é que eu retomo a tese? Eu reafirmo que existe esse preconceito linguístico no Brasil e que ele tem efeitos negativos para a sociedade. O que eu apresento de proposta? Eu disse assim: desse modo, o governo deve promover mais oportunidades de ensino em todos os níveis, como o Educa Mais Brasil e o ProUni, por meio de parcerias estabelecidas entre escolas e universidades públicas e particulares, a fim de que todos recebam instrução de maneira igualitária e assim o preconceito linguístico seja atenuado. Ou seja, eu articulei aqui agente, ação, modo, detalhamento e efeito, bonitinho, relacionado a o argumento em que eu falo que a educação é inacessível, né, que a educação é elitizada. Então, para fazer um processo inverso, o governo deve promover mais projetos de oportunização, mais projetos de escolarização em todos os níveis, no nível básico e no nível superior, certo? Essa proposta está articulada para aquele primeiro argumento. Serve? Já acabou? Não, não acabou. Você tem que apresentar uma segunda proposta para o segundo argumento, que fala, né, sobre a relação de discriminação, tá bom? Então, organiza uma outra proposta. Você pode colocar quantos elementos você quiser. Eu recomendo que seja só ação e efeito para que a sua proposta fique mais sucinta, mais sintética. Colocou uma completa, é o que precisa para tirar 5 na competência 5, tá bom? Espero que vocês articulem as informações, que façam um bom texto, levem para o laboratório, corrijam, reescrevam e vão guardando aí como repertório para as suas redações do Enem, viu? Um beijo, até a próxima!